está começando para você que gosta de beleza, gosta de estar bem. E falando em estar bem, hoje nós vamos falar desse assunto aí de autoestima e bem-estar. Para conversar com a gente, hoje nós temos a professora de yoga, Suzana Azevedo. Ela que é naturoterapeuta, também lá da Naturo Barigui, e vai explicar um pouquinho para a gente o que é Hatha Yoga. Também teremos aqui com a gente a professora de Pilates, Flávia Letícia Correia, lá do Estúdio Circuito Saúde. Vamos saber com ela o que é Powerhouse. Também aqui com a gente teremos a presença da terapeuta holística Alessandra Madeira Barreto. Ela que é lá da Fênix Espaço Holístico, e ela vai nos esclarecer um pouquinho sobre o que é numerologia. Você sabe o que é? Como que os números podem te ajudar no seu dia a dia? Tudo isso vocês vão conferir aqui com a gente no programa de hoje. Já para começar, estou aqui com a naturoterapeuta e também professora de yoga, Suzana Azevedo. Como vai, Suzana? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Fico bem feliz com o convite. Obrigada a vocês, tá? Ah, imagina. Então, eu estava assim vendo, porque tem muita mulher que gosta de fazer yoga, né? Exato. A gente vê que aí é um refúgio para as mulheres se sentirem bem, ter o tempo delas. E aí, dentro disso, a gente vê que o yoga tem várias vertentes. Sim. E a gente descobriu o Hatha Yoga. E aí eu te pergunto, o que é o Hatha Yoga? Ok. A Hatha Yoga, ela é uma outra linha da yoga, já que existem outras linhas, são várias, né, existentes dentro da yoga. A Hatha é uma linha terapêutica que trabalha e traz um equilíbrio e um fortalecimento para o corpo e para a mente, principalmente uma união entre esses dois aspectos fundamentais do nosso corpo. Então, associar em uma modalidade, né, física, essa importância do trabalho com a nossa mente. Então, é uma linha, a Hatha Yoga, ela vai trabalhar o nosso corpo físico, o emocional, o fisiológico e o energético. Olha. Então, são vários pontos essenciais que é trabalhado em diversas técnicas que é associado em uma mesma aula. Entendi. Então, existem outras linhas da yoga que trabalham uma determinada técnica de forma específica, como os mantras, que é o poder da vocalização para estar equilibrando o emocional. Esse poder da vocalização, isso é uma dúvida que eu tenho, acredito que não só eu, mas muita gente tem. Sim. Esses mantras eu posso fazer só inconscientemente, tipo assim, no meu pensamento, ou eu tenho que pronunciar o mantra, falar ao ar livre, assim, aberto, em voz alta, né? Exato. Geralmente ele é feito em voz, porque em voz você vai estar trabalhando com a vibração do som. Cada som ele vai trazer uma vibração. E essa vibração é como um carro que passa próximo a nós, então se tiver uma janela com vidro ou até mesmo um objeto, ele vai... Por que ele está vibrando? É a energia, a vibração daquele som. Então, determinados sons no yoga, ele vai trazer uma vibração para o nosso corpo, ajudando a uma ativação dos nossos órgãos e melhorando a fisiologia do nosso corpo. Agora, nós podemos fazer ele em voz e nós podemos fazer ele também internamente, porque a mentalização e a intenção também vai trazendo um efeito terapêutico para o corpo. Muito interessante isso. Tá. Bom, aí muitas pessoas falam yoga, outros falam yoga. Qual que é a diferença entre yoga e yoga? As pessoas muitas vezes se confundem, eu mesmo me confundia. Sim. Aí uma vez me falaram, não é yoga, é yoga. Tô falando yoga, não sei se é certo. Então assim, existe essa dificuldade e existe essa diferença também? Então, muitas vezes a pessoa fica nessa dúvida, né, da forma melhor de pronúncia. As duas formas estão corretas, tanto yoga como yoga. Sendo que o yoga, ele está mais dentro da pronúncia do sânscrito. Então, assim, yoga, ela está mais dentro... O sânscrito, ele é um idioma, um dos idiomas pronunciados na Índia. Então, a yoga, ele está mais dentro dessa pronúncia. Mas falando yoga, também está certo, não foge da linha do que é o yoga em si. Não. Qual que é o diferencial do Hatha Yoga? O diferencial do Hatha Yoga é que ela trabalha com diversas técnicas em uma mesma aula. As técnicas, elas são os asanas, que são as posturas conhecidas como psicofísicas, que vão fortalecer o corpo, a mente.
Esses asanas, eles vão trabalhar diretamente o fortalecimento da nossa coluna. Entendi. E também trazer uma ativação para as glândulas endócrinas no corpo. Então, assim, muitas vezes, algumas pessoas, elas conseguem, fazendo uma prática frequente, conseguir normalizar ou equilibrar a produção hormonal no corpo através desses asanas. Né? Existem asanas, né, que vai movimentar aqui a região do pescoço, onde você vai levar a cabeça para trás, inspira, exala. Então, existe a glândula tireoide na base do pescoço, onde a gente vai trazendo movimento para essa glândula de contração e alongamento. Mas o que é esse asana? Exatamente o nome, porque é para a gente poder entender melhor se é um ponto energético. Sim. É um ponto energético? Os asanas, eles são as posturas psicofísicas dentro do yoga. São as posturas, os movimentos. São vários movimentos associados a yoga, onde é conhecido como asanas, que são as posturas. As posturas mesmo. São as posturas psicofísicas, porque na medida em que nós vamos atuando nessas posturas, nós estamos fortalecendo, como eu te falei, partes específicas como coluna, ativando glândulas endócrinas, como também trazendo uma autoobservação para o seu corpo, né, através desses asanas. Nós vamos trazendo a reeducação postural. Entendi. Aí, além dos asanas, é trabalhado o pranayama, que é a respiração bioenergética. Olha só quanta coisa diferente. Exato. Gente. É trabalhado também o relaxamento, a meditação, através dessas diversas técnicas associadas em um mesmo momento. E quais são os benefícios que o Hatha Yoga pode trazer para a gente? Ok. Os benefícios, os mais visíveis, é o benefício de um equilíbrio emocional, psicológico. Então, assim, as pessoas que têm insônia, dificuldade para dormir, ansiedade de uma forma bem, assim... geral, né? Bem grande. Então, a partir de algumas aulas que você faz, você já encontra um reequilíbrio, um alinhamento desse processo, né? Um alívio. Qual que é a duração de cada aula? De quanto tempo? As aulas é aproximado 1 hora de duração. E aí eu posso fazer uma vez semanal? Ou se eu quiser, eu posso fazer todo dia? Se eu já entendo bem, se é a prática do próprio exercício, eu posso chegar em casa, pegar o meu cantinho, o meu quarto e fazer sozinha mesmo, para tentar me auto-encontrar, me auto-reeducar a nível sentimental e tudo mais? De início é importante uma orientação de um profissional, e a partir do momento que você vai desenvolvendo uma prática do movimento, da respiração, com certeza o ideal é você continuar essa prática em casa também, porque aí você vai intensificar e potencializar os resultados, fazendo com mais frequência. E de quanto tempo assim eu posso ver esses resultados fazendo com frequência? Quer dizer, tipo 1 mês, 2 meses, eu já consigo sentir a minha mudança de temperamento e também até a questão de saúde, né? Porque se você não tem estresse, se você é uma pessoa mais tranquila, você vai viver mais. Eu acho que é mais ou menos isso, você vai ter menos problemas aí do coração, de irritabilidade. Exato. Então, assim, o tempo vai variando muito de uma pessoa para outra, porque muda a fisiologia. É de cada um. Muda a forma como o corpo vai processando aquele ensinamento. Mas, geralmente, na primeira vez que você faz, principalmente com a técnica do pranayama, que é a respiração. Então, você inspira profundo, solta, associado, com certeza, com as outras técnicas. Na primeira aula, você já sente um efeito de claridade maior nos pensamentos. Você percebe que a sua presença e a sua concentração, ela está mais naquele momento. Então, um grande objetivo do yoga também é estar aumentando a nossa concentração. Hoje em dia, como você observa, né, cada um de nós, é difícil trazer aquela atenção para o que a gente realmente está fazendo naquele momento, verdade, né? A pessoa focar, né? Ela está aqui, mas ela está pensando no celular, ela está pensando no sei no quê. Sim. E aí ela pensa 2.000 coisas ao mesmo tempo e não foca. E isso daí vai gerando alguns probleminhas no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente coloca a chave ou guarda alguma coisa e um pouco tempo depois a gente não lembra mais. Onde foi que nós guardamos, né? Então, trazendo o foco da nossa atenção para o momento, nós vamos estar trazendo maior qualidade de vida. E a nossa vida, ela vai desenvolvendo, né? Vai prosperando de uma forma bem maior. Com certeza.
Você sabe que eu percebo que todas as pessoas que fazem yoga, principalmente professores que vêm conversar com a gente, tem uma calma. Sim. O que acontece? Que vocês vêm com calma absoluta, tranquilo, pode chover, tá caindo o mundo lá fora, Curitiba hoje tá alagada, e vocês estão numa tranquilidade. A gente consegue também chegar a esse ponto de, eu já digo, de elevação espiritual, vamos dizer assim. Exato. Consegue? Quanto tempo de prática que eu consigo chegar nisso? Com certeza consegue. Então, assim, é ter uma frequência na prática, geralmente 2 vezes por semana, fazendo, já se consegue esse efeito. Então, assim, é o objetivo, né? Trazer essa tranquilidade e esse autocontrole emocional. Hoje em dia acontece alguma coisa, é como se a gente perdesse o controle das nossas emoções. Então, o yoga, as diversas técnicas, ele vai ajudando nesse processo, trazendo esse autocontrole, essa percepção do nosso corpo, do nosso interior e nos fortalecendo, né? Trazendo, deixando pessoas mais com claridade mais nos pensamentos. Interessante. Mas, Suzana, qual que é a origem do yoga? Porque a gente fala, a gente sabe que existe aí há muito tempo, tem pessoas que acham que é do lado do budismo, do Oriente, e assim vai. Então, existe uma mistificação sobre o yoga. O que é exatamente ele? De onde ele veio? Tá. A yoga, ela surgiu na Índia. É uma cultura milenar. Então, são de povos bem antigos, de grandes sábios conhecidos. Como se fosse uma religião para eles na época, isso? Na época era conhecido como religião, mas a gente vê e vivencia na prática, é separado. Não tem a ver com a religião, mas sim no autoconhecimento. Entendi. Então, assim, tem muito a ver com isso, numa forma de você se autoconhecer e perceber que você pode controlar as suas emoções e se melhorar, né, como pessoa. Então, assim, ela surgiu na Índia, em civilizações conhecidas como os Vedas, que são povos antigos, de grandes sábios, na antiga Índia. A origem é da Índia, então. Interessantíssimo isso. Tem como você mostrar um pouquinho do Hatha Yoga pra gente? Sim. Pra gente poder... Porque nós mulheres somos assim, muito visuais, a gente gosta de ver, né? Tudo que... Exato. E aí eu tenho certeza que vai ter gente que vai procurar, né? Vai buscar lá na internet, no YouTube, no Google, vão estar olhando o que é a Hatha Yoga. Mas eu queria que você demonstrasse um pouquinho, para que a pessoa que se identificou, que gostou do que a gente está abordando hoje aqui, possa estar fazendo em casa também. Pelo menos um experimento depois, vai lá na Natura Barigui, procura, né, a Suzana, e faz uma aula experimental, né? É um prazer para mim estar fazendo essa demonstração aqui. Então, assim, eu trouxe alguns movimentos que nós podemos associar, que é conhecido a yoga na cadeira. Ah, é? Existe a yoga tradicional, que é feito no tapetinho, que pode ser feito também. Mas a yoga na cadeira é um incentivo para a gente poder praticar em qualquer lugar que estivermos. Então, assim, nós praticarmos no trabalho, na escola. Então, perfeitamente dá para você praticar sentadas. Eu vou fazer também. Tá. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Aí, sentei. Então, nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, a posição do nosso corpo. Tem que estar com a coluna bem retinha, né? Nós vamos sentir primeiro os nossos pés firmes, bem apoiados, abaixo dos joelhos. Juntos, paralelos, um ao outro. Tá. Posicionando os braços e as mãos suavemente sobre as pernas. Em seguida, o alinhamento da coluna, que é essencial. Tá retinha, né? Apoiando, exato, fica bem ereto, bem alinhado. Nós vamos percebendo que esse alinhamento da nossa coluna, ele vai sendo permitido e possível através dos isquios, que são 2 ossinhos localizados nos glúteos. Então, assim, a yoga, ela vai trazendo a nossa percepção, a nossa consciência corporal. Então, aqui, você percebe sua coluna, você percebe o corpo, criando uma expansão. Abrindo o tórax, levando os ombros suavemente para trás, apoiando as mãos suavemente sobre as pernas. Então, nós vamos iniciar fazendo a primeira técnica da aula, que é a meditação. Uma pequena introdução à meditação. Que não é pensar em nada.
fala, mas a meditação não é para pensar em nada. Eu não consigo ficar sem pensar em nada. Pois é, a meditação, um dos objetivos, mas é o objetivo final da meditação é deixar a mente vazia. Mas até chegar nesse processo de mente vazia, nós vamos passando por outros, que é o que a gente vai fazer agora. Tá. Então a técnica da meditação, ela hoje é muito pesquisada através da ciência. Tem algumas clínicas, hospitais que é utilizado a meditação como forma de restabelecimento de algumas patologias. Então é uma técnica muito poderosa para equilibrar, para regenerar os órgãos. Ela vai aumentar a nossa imunidade. O nosso sistema imunológico, ele vai ficar mais ativo, mais presente. Tá. Então aqui nós vamos iniciar trazendo essa consciência do nosso corpo, fechando os olhos por um instante, fazendo algumas respirações profundas. Então a nossa atenção vai estar conectada com o oxigênio, que entra pelas narinas, suavemente. Nós vamos soltando o ar pela boca. Solta de uma forma mais intensa, mais presente. Inspira, trazendo a atenção para o ar que entra e sai suavemente. Em seguida, nós vamos normalizando o fluxo respiratório e levando nossa atenção para o nosso coração. Vamos visualizar o coração em sua forma, ramificações, artérias. Nós vamos sentir o seu pulsar, o seu movimento, ouvir o seu som, criando uma integração conosco, com esse órgão vital do nosso corpo. Sente a respiração fluindo, calma e suavemente. Se a sua atenção por algum momento se desviar, for para algum lugar, apenas tranquilamente você traz de volta o foco da sua atenção para o coração. Em seguida, nós vamos retornando, abrindo os olhos tranquilamente, né? Então, assim, a gente vai retornando nessa tranquilidade e nós vamos percebendo um efeito na nossa mente desse pequeno momento que fizemos. Já dá para sentir um certo efeito. Então é como se a respiração ela fosse fluindo mais naturalmente no corpo, a gente conseguisse oxigenar melhor o nosso corpo e o nosso pensamento, ele fica um pouco mais claro. Então na primeira vez, e quando você faz isso com mais prática, nós vamos conseguindo chegar a esse objetivo final. Na medida em que você leva a atenção para um ponto, pode ser o coração, pode ser uma flor que você visualizar, o que você quiser, concentrar a sua atenção. Quando você fica determinado tempo naquela atenção, naquela prática, o objetivo final é neutralizar os pensamentos. E olha, eu vou dizer uma coisa, funcionou, bem tranquilo, ó, tô outra, estão vendo? Tô paz e amor, tranquila, e é isso que a gente tem que levar pra vida, né, gente? Adorei tua entrevista, até porque você tem um sotaque de Pernambuco, sim, coisa boa, tá aqui em Curitiba, já faz um tempinho, né, que você falou? Já faz um tempo, 4 anos que eu tô morando aqui. Que bom. E associado a isso tem as posturas, né, que a gente pode fazer também. Eu vou só fazer uma pequena demonstração de uma postura que ele vai ajudar no fortalecimento do ciático. Então tá, assim, você pode... Tempinho, já passei, já passou. Vamos passar bem rapidinho, porque o tempinho já passou, mas mostra rapidinho para quem tá em casa vendo. Então aqui, ó, você pode cruzar a perna nessa posição, segurar aqui a perna e trazer em direção ao seu tronco, mantendo o alinhamento da coluna. Você sente na hora o alongamento do ciático nessa posição. Então aqui você desfaz e faz o outro lado.
Então você vai voltar de novo aqui, vamos dar um tempinho, ela vai voltar, a Suzana Azevedo volta e vai mostrar pra gente como alongar e tirar essa dor de nervo ciático, que é algo tão difícil, que muita gente tem, não é nem questão de idade, viu, gente? Até hoje, né, a gente vê gente jovem passando por esse problema também. Telefones de contato, para quem quiser conversar com você, ter uma aula experimental contigo, como é que faz, Suzana? Com certeza. Eu dou aulas ali no Espaço Naturo Barigui, que é bem ao lado do Parque Barigui. Sim. Então, o telefone é o 41 DDD daqui de Curitiba, 8525-9212. Vamos ver então lá no nosso visor, vamos colocar para quem está em casa assistindo. Ali fica na Batista Gans, 507, Parque Barigui, 3528-4944. Eu ministro aulas lá, exatamente, e também no Centro de Criatividade do Parque São Lourenço. Olha que legal. Vizinho ao Parque São Lourenço, então são 2 pontos, tanto no Parque São Lourenço como no Parque Barigui. Obrigada. Espero vocês, né, para uma aula experimental. A gente vai, você pode contar comigo, eu acredito que quem está em casa, assistiu, gostou, também vai entrar em contato com você. Ok, tá, obrigada. E você não saia daí que a gente já volta, vamos falar de Pilates. O que é Powerhouse? Logo, logo você vai saber, não saia daí. Sempre bonita de volta para você que gosta de beleza, de ficar bem e, claro, quer ter sua autoestima lá em cima, que é isso que a gente procura, né? Estar bem e fazendo coisas que nos tragam alegria, felicidade, se olhar no espelho e se gostar mais. E falando nisso, a gente também tem que ver a parte estética, né? Já que a gente quer se gostar mais, se olhar no espelho, e para isso a gente tem a Magras. A Magras, ela é a maior rede de emagrecimento saudável do Brasil, gente, com mais de 90 unidades espalhadas aí pelo nosso país. E lá você vai encontrar profissionais qualificados que irão te direcionar com apoio nutricional e também um programa personalizado, além dos tratamentos estéticos realizados com os melhores equipamentos e profissionais do mercado. Agende já a sua avaliação personalizada no 3359-1996, ou então você pode ir pessoalmente até a Avenida Vitor Ferreira do Amaral, 2540. Repetindo o telefone novamente, 3359-1996, e fique sempre bonita com a Magras do Tarumã. Bom, falando em beleza, de estética, a gente sabe que se a gente associa isso com exercício físico, é melhor, não é? Por quê? Porque você vai estar trabalhando a parte saudável, a parte respiratória, de condicionamento físico e também a parte de estética. Parece que as duas coisas andam unidas, é como se fosse a unha e a cutícula, tem que estar junto, né, para fazer um efeito legal. E para isso, quem está aqui para conversar com a gente é a Flávia Letícia Correia, do Estúdio Circuito Saúde, e também a Cacá Andreata. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem. Tudo bem, obrigada, sejam muito bem-vindas. Eu que agradeço. A Cacá, que é professora de Educação Física, também é empresária lá, né, do estúdio. E aqui com a gente a Flávia, que é professora de Pilates, né, Flávia? Isso, obrigada pelo convite. Não, e eu só tenho que agradecer. E falando em estúdio, a gente sabe que existe academia e estúdio. A gente vê muito isso, né? Sim. Qual que é a diferença de uma academia normal para, no caso, do Estúdio Circuito Saúde? Bom, a diferença é pela quantidade de pessoas que você atende por horário, né? Então, nós atendemos 3 alunos por horário, então a gente chama de personal em grupo, né? Aí o professor, ele pode atender de forma mais personalizada aos seus clientes. A academia, já a demanda dos professores é muito maior, né? Então, às vezes, um professor tem 10, 15 alunos para atender naquele momento, né? E nós não. O aluno, ele tem que marcar seu horário, tem seu horário agendado. Então, são 3 para cada atividade. Olha! Isso. Nossa, é bem personalizado, então, né? É uma coisa muito focada individualmente. E, às vezes, é muito interessante até para quem tem algum probleminha de saúde, alguma patologia, ou problema no joelho, ou na coluna, até a gente estava comentando. Isso. É mais focado nessa pessoa, né? Não corre nenhum risco daí, que o profissional está ali à tua disposição. À tua disposição. Muito tanto bacana. que o aluno não fica nem com a sua
por exemplo, na musculação, no nosso caso, né? Ele nem fica com a sua ficha de musculação. É o profissional que está ali com ele, explicando, ó, você vai fazer esse exercício, para que serve, que velocidade, né? O intervalo, controla o intervalo de cada exercício. Então, é bem orientado. Muito bacana. E aí tem o Pilates, né, Flávia? Sim. Qual que é a diferença do Pilates para os outros exercícios? O Pilates, ele trabalha num único exercício, a gente trabalha mais grupos musculares do que nos outros. Um exemplo que a gente pode pegar seria a rosca direta. A gente isola, consegue trabalhar, por exemplo, só o bíceps. No Pilates a gente vai trabalhar, para fazer a rosca direta, a gente vai estar contraindo, acionando o powerhouse, que a gente vai falar um pouquinho mais, vai estar trabalhando os músculos da perna, os músculos da postura. Então tudo a gente vai estar trabalhando mais músculos do que num outro único exercício. Entendi. E o que é o powerhouse? Já que você já tocou no assunto, então, o que é exatamente? O powerhouse, ele é um dos principais princípios do Pilates, que seria a centralização. Então quando o criador do método, Joseph Pilates, criou o método Pilates, ele criou a contrologia, ou seja, todos os exercícios que a gente for fazer vem do centro. Então o powerhouse é um grupo de músculos. Vou falar um pouquinho os principais: é o diafragma, o reto abdominal, os oblíquos, os músculos paravertebrais, que ajudam na nossa postura, e o períneo. Então, quando nós formos ativar o powerhouse, a gente precisa acionar todos eles, formando como se fosse um cinturão natural do nosso corpo. Então, é isso que ajuda na nossa postura. Se eu relaxar o meu powerhouse agora, eu já vou sentar mais relaxada, o ombro para dentro. Então o powerhouse, ele ajuda não só na hora da atividade física, mas como em qualquer momento do seu dia a dia, sentada, dirigindo. Um exemplo aqui, o câmera, se ele ficar com a postura relaxada, ele vai ficar, como você estava brincando de colocar o bastãozinho atrás, vai ficar relaxado, o ombro vai vindo para frente. Então ele é muito importante no nosso dia a dia. Vocês estão vendo, meninos? Eu vou deixar um cabo desse aqui, ó. Entendeu? Todo dia vai todo mundo usar o cabo. A hora que eu olhar, a postura caiu, né, Sidney? Ali, ó, tá atrás da câmera. Ó o cabo, já tá aqui no chão. Falei pra você que usar depois, vai usar. O que mais que a gente pode? Ele é muito importante, não só no exercício físico. Outro exemplo muito simples: varrendo uma casa, a gente precisa utilizar ele. O pessoal que gosta de fazer caminhada ou corrida, geralmente chega e diz: nossa, eu fui correr, mas fiquei com uma dor nas costas que eu não aguentei. Provavelmente não conseguiu contrair todo o abdominal, não fez a contração do powerhouse, e o nosso corpo é muito inteligente, então ele acaba compensando de outras maneiras. Se na frente não tá sendo usada a força suficiente, vamos compensar com a coluna. Aí a lombar acaba sendo prejudicada. Isso, prejudicada. E assim, no caso você falou varrer, né? Eu fico imaginando como é que a gente consegue varrer com postura. Porque, gente, é complicado. Já varrer já não é fácil, né? Vamos ser sinceros. É ruim. É ruim varrer. Eu não gosto de varrer, levando pó. Aí você tem que... Mas, enfim, toda mulher tem que fazer alguma coisa de varrer, não adianta. E a gente sabe que queima muito caloria varrer também, né? Também, queima bastante. Trabalho... Isso é real. Só que como é que eu vou conseguir varrer com postura? Então, assim, uma maneira bem simples, mas um pouco grosseira, digamos assim, que a gente costuma usar para saber como eu vou ativar o meu powerhouse. Então, o períneo que eu comentei é o principal músculo, é o músculo da bexiga. Gente, como que eu vou saber que eu estou fazendo uma contração de períneo? É a maneira mais fácil, acho que de todos entender. Vontade de ir no banheiro, não pode. Segura o xixi. Segura o xixi. Segura a barriga, na verdade, isso, né? Segura, né? É o períneo que está sendo ativado. Então, eu tenho que fazer essa contração abdominal desde a parte mais inferior do abdômen, desde o períneo, e vir subindo, fechando bem as costelas, formando um cinturão natural. Igual tem muitas pessoas que usam a cinta
ou até mesmo gestante, pós-parto, mas de nada adianta usar esse acessório se você não utilizar o teu powerhouse, o teu cinturão natural. Então, para mim saber que eu estou contraindo o abdominal, tem pessoas que dizem umbigo nas costas, né? Ou não é simplesmente puxar a respiração, porque eu tenho que estar com o powerhouse ativo, mas continuar respirando, continuar conversando, continuar fazendo tudo que eu faço normal, mas sempre ativando. De primeiro momento é bem difícil a gente lembrar, tô contraído ou não. Uma dica para todo mundo. Começa a lembrar, fazer a contração e de repente você vai se pegar assim, opa, meu powerhouse. Lembra dele. Se autopoliciar. Isso, se autopoliciar. Vai uma questão de tempo, semanas, vai de pessoa para pessoa, mas vai ser um hábito. Vai chegar um momento que vai ser um hábito, como você respirar. Ela vai ver. Sempre mantendo ele bem ativo. Estava falando de gestantes, né, que buscam pilates. É importante a gestante fazer pilates ou tem alguma contraindicação? Contraindicação só se tiver uma contraindicação médica, né? Se o médico dizer que ela não pode. Ele é muito importante justamente por esse fortalecimento, né? É claro que depois de um certo período ela não vai mais poder fazer as contrações abdominais. Mas como eu falei, nos outros exercícios que a gente faz, num agachamento, num movimento de extensão de perna, flexão, o powerhouse tem que estar ativo. Então, vai ajudar a fortalecer principalmente o períneo, os músculos que envolvem toda a parte, a musculatura interna, vai ajudar muito, auxiliar muito na hora do parto. Essa contração e relaxamento, que é importante também a gestante lembrar que não é só contrair, ela tem que aprender a relaxar a musculatura também, né? Qual tipo de pessoas que mais buscam o pilates? Então, o pilates ele é muito procurado por pessoas com indicação médica, como até mesmo você comentou. Verdade. Mas ele é indicado para todas as pessoas, de todas as idades, crianças, idosos, então é muito importante. Às vezes, para uma criança não se torne muito atrativo, né? Por ser parado. Mas às vezes é uma criança que passou a infância toda sem praticar atividade física na escola ou não era muito estimulada, o Pilates talvez ajude ela com certeza vai ajudar ela na coordenação. Para o idoso vai perdendo coordenação motora, flexibilidade, então tudo é indicado para todas as idades, todas as pessoas. Homens, inclusive, o pessoal tem um certo receio, mas tem muito exercício de força que dá para fazer, então não é só um alongamento, tem bastante exercícios que podem ser feitos. Legal. E aí também, né, o Estúdio Circuito Saúde tem outros tipos de exercícios, atividades, né? Conta um pouquinho de lá pra gente, Cacau. Então, nós estamos com musculação, treinamento funcional e o Pilates. É interessante comentar com relação o que a Flávia falou do Pilates, que a gente, como ela disse, as pessoas têm essa preocupação, é só alongamento, não vai acontecer nada, só vou lá alongar. Não, se a pessoa não tem nenhuma patologia, nós somos profissionais de educação física, nós usamos o Pilates como condicionamento físico, preparação física, né? Até eu brinco, chamo de Pilates Training, né? Treinamento de Pilates, porque aí ele vai saber o que é realmente buscar um condicionamento físico. E aí, muitas vezes nós agregamos com a parte aeróbica, esteira, bicicleta, elíptico, então a gente faz essa junção de capacidade cardiorrespiratória também, que é bem importante. O que é mais interessante comentar, que eu acho, assim, conhecendo o Pilates, que as pessoas não sabem respirar. Por exemplo, na musculação, na musculação a gente ensina a respirar, que não sabe fazer um trabalho respiratório. Às vezes faz os exercícios em apneia, ou seja, sem respirar. E no Pilates, as pessoas são obrigadas a fazer a respiração para, como a Flávia falou, ativar o powerhouse, né? Flávia, me corrija se eu estiver errada. Então isso eles aprendem e aí o seu dia a dia fica melhor. Né? Na hora da força, é o principal momento que o teu powerhouse tem que estar ativado.
E é um fator que determina. E a musculação também tem que... pessoas, vamos fazer musculação, vamos respirar, aprender durante o exercício, fazer a respiração. Claro. Isso é muito importante. Né? A partir de que idade uma pessoa deve buscar o exercício? Eu digo assim, a gente sabe que criança é mais difícil, é mais uma questão mesmo de até faz exercício, mas algo mais leve, sim, algo que não vai atrapalhar no próprio desenvolvimento dela. Sim. Mas geralmente, a partir de que idade vocês indicam uma pessoa a iniciar uma atividade física? Olha, pelas suas necessidades, não tem, como a Flávia falou no Pilates, a partir de 7 anos, não tem, a musculação teve muitos anos, teve uma visão errônea, assim, as pessoas tinham uma visão muito errônea com relação à musculação, que a criança não podia, não é, porque já imagina aquelas máquinas de musculação, né? Não, aí vai depender do quê? Eu sempre digo, o grande problema da musculação é o mau profissional. Se tem um profissional habilitado, capacitado, ele vai trabalhar com essa criança de várias formas, adaptando o exercício a ela, não tem problema nenhum, né? Então, assim, a gente não, é difícil comentar, né, qual a idade que for necessário, se tem alguma patologia, se está sobrepeso, né, ela vai poder fazer atividade. E sabe, Carol, eu queria fazer um parênteses. Pode fazer. Tá em casa. Pode falar com todo mundo, que todo mundo aqui... a diferença de atividade física e exercício físico. Olha, que as pessoas confundem bastante. Então, atividade física é tudo que nós fazemos no dia a dia. Até mesmo ir lá no Parque Barigui, caminhar. O que é exercício físico? Eu vou no Parque Barigui às 8 horas da manhã, vou caminhar 5 quilômetros, controlando a minha frequência cardíaca. Né? Então, eu organizo a minha atividade. Eu vou controlar a minha frequência cardíaca para saber o ritmo que eu posso caminhar. Né? Então, não é a velocidade, mas sim a frequência cardíaca. Por isso que é interessante que as pessoas tenham um relógio de frequência cardíaca, né? Vão primeiro no cardio. E que saibam essa diferença também, né? Que eu vou caminhar ali no parque, eu já fiz exercício físico. Não. Às vezes vai com a amiga, vai batendo papo. Tá, vai ser bom para a cabeça. Mas será que está sendo bom para o restante do corpo, a nível muscular? Né? E é isso que eu quero deixar, a diferença disso que é importante. Tem pessoas que querem ir lá fazer atividade física, vão caminhar o dia que quiserem, a velocidade que quiserem. Isso traz prazer? Ótimo, fechou. Agora, tem pessoas que querem, por exemplo, emagrecer. Aí tem que ter uma orientação, né? Tem que saber qual que é a velocidade, e pela velocidade vou saber a minha frequência cardíaca. Né? Então, isso é bem interessante. É interessante. Falando em emagrecer, Pilates também emagrece, né, Flávia? Emagrece assim, pra gente já. O Pilates, se ele for, como a Cacá falou, se ele for usado como uma atividade... se for procurado só para emagrecimento, como ele não tem um gasto calórico muito elevado, seria bom associar com uma atividade aeróbica, tá? Mas ele tem um gasto calórico, só que precisa, se você quer perder quilos bastante, é bom associar com uma atividade aeróbica. E com alimentação também é muito importante, né? Tá junto, determina, né? Qual exercício, digamos, de powerhouse que você pode indicar, que é uma questão de fortalecimento, né? Isso. E que as pessoas podem até tentar fazer em casa. Lógico que a gente indica elas irem lá no Estúdio Circuito de Saúde, mas vamos, né, que ela queira tentar fazer em casa alguma coisa. O que você indica pra gente? Então, assim, eu separei alguns exercícios bem simples. Pode ser usado com o bastão, um cabo de vassoura, tá? Ou pode ser feito sem. É importante a gente lembrar de fortalecer não só o abdominal, como os paravertebrais também, tá? Então, eu vou passar uns 2 de abdominais, não sei como está o nosso tempo. Temos tempo? Conta pra mim, meu querido. Sidney. Temos aí uns 2 minutos? Não, dá tranquilo. Quase na hora da gente ir embora. Então, vamos talvez 1 minuto e meio, vamos lá. Então, primeiramente, a gente pode fazer um sem o bastão. A gente vai deitar em decúbito dorsal, elevar um pouquinho o tronco até o nosso ossinho da escápula, até o ângulo inferior da escápula. Pernas flexionadas, puxa o ar, solta, inspira, solta. Pode ser de 15 repetições. Lembrando que no Pilates a gente visa sempre a qualidade das repetições. Viu que começou a perder o controle, que o abdômen cansou? Pode relaxar.
tá? Ela fala isso com uma calma absoluta, eu já estava morrendo se fosse comigo. Ela fala... Esse pode ser feito com ou sem o bastão também. Então é assim, joelhos flexionados a 90 graus, ângulo ou até o ossinho da escápula, puxa o ar, solta. Reparem que o meu tronco não desce, é só a extensão das pernas e dos braços. Então eu inspiro e solto. Tem que ter uma força corporal gigantesca, gente. Esse sente bastante o abdômen. Quer dizer, a barriga fica linda, né? Utilizando o bastão, sim, fica bem. Utilizando ainda o bastão, pode ser feito sem. Eu inspiro, solto. Volto puxando, solto para o ladinho novamente. Sempre a respiração. Isso, sempre importante colocar a respiração. Força, você pode ser feito sem o bastão. Inspira, solta. Tá? Vou passar um outro exercício. Esse é mais fortalecimento tanto do Powerhouse, gente, lembrando, a parte todo o nosso cinturão, tá? Esse vai trabalhar um pouquinho mais os paravertebrais do que esses que eu mostrei anteriormente. Então aqui, eu inspiro, esse é mais difícil. Controlo o meu corpo, esse já é nível avançado, intermediário avançado. Posso fazer 3 vezes a descida do bastão e retornar. Eu acho que eu não ando uma semana para fazer isso. Mas eles são bem, depois que você faz, ele é bem relaxante. E um outro bem simples, trabalha bastante também a nossa questão dos paravertebrais, é o nadando. Seria assim. Então eu deito, vou inspirar e levantar braços e pernas ao contrário, soltando o ar. Parece nada, gente, mas sente bastante, principalmente os músculos da coluna ali. Minha perna, isso, agora subiu. Agora subiu, pegou ali um pouquinho na cadeira. Não, mas não interfere. Maravilha. Esses fortalecem bastante. Fortalece glúteos, tudo? Tudo. Lembrando que, como eu falei no começo, para mim fazer esses exercícios, eu não contraí só o meu Powerhouse, eu contraí toda a minha perna, todos os meus braços. Nenhum movimento no Pilates é frouxo, digamos. Para mim sustentar a minha perna elevada naquele Vzinho, se as pernas estivessem relaxadas, elas já não paravam lá em cima. Tá? Então é sempre bem contraído. Todos os grupos musculares bem contraídos, isso ajuda muito a dar o tônus, deixar firminho, que a mulherada busca bastante. Agora chega no verão. Gente, só tenho que agradecer, eu adorei. Nossa, adorei mesmo. Você é uma ótima profissional, uma excelente professora. E ela está falando tranquilamente ainda, ela não perdeu o gás. Flávia, obrigada. Cacá, agradeço também a presença de vocês. Você de casa gostou? Então, você também pode estar vendo o nosso programa na TV Transamérica, através também do nosso site, transamerica.tv.br. Assista lá ao vivo todos os dias, às 4 da tarde. E agora não saia daí, que daqui a pouco nós vamos falar de numerologia. Você sabia que os números podem nos ajudar no nosso dia a dia também? Então, só lembrando que os contatos de vocês, quais que são para as pessoas? Nosso telefone é 3308-1507. E ali fica na rua Guaianazes, Vila Isabel, ali certinho, perto, né? Educação. Ótimo. Para as pessoas que quiserem entrar em contato de novo, 3308-1507. Pode chegar lá, agendar uma avaliação. Uma aula experimental. Legal. Então, vocês estão vendo, né? Além da gente falar de estética, além da gente falar de bem-estar, de vida saudável, daqui a pouco nós vamos falar também de numerologia. E eu espero que vocês tenham anotado o telefone. Quem não anotou, depois olha, né, no nosso canal do YouTube, Sempre Bonita, canal em destaque, você vai conferir na íntegra o programa de hoje. Já voltamos.
Sempre Bonita de volta para você que gosta de beleza, de bem-estar, de vida saudável. Falando em bem-estar e vida saudável, a gente tem que falar da nutricionista Débora Mocelin, porque ela é maravilhosa, gente. Ela aplica os seus conhecimentos de maneira personalizada, prescrevendo dietas e também utilizando produtos voltados à saúde, gerenciamento de peso, suplementação esportiva e beleza. Tudo para que você encontre o bem-estar que procura. Com pós-graduação em nutrição esportiva, fitoterapia e vários cursos em nutrição funcional, ela também realiza palestras, cursos e também a questão de assessoria e consultoria para academias, escolas, revistas e sites. Agende já a sua avaliação através do site deboramocelin.com.br ou através do número 3024 1015. Novamente o telefone 3024 1015 e fique sempre bonita com profissionais capacitados aí como a Débora Mocelin. Bom, além da questão, da gente falar aí de vida saudável e bem-estar, vocês sabiam que o nosso bem-estar também depende do que está na nossa volta, do que nos rodeia? E muitas vezes são os números, tua data de nascimento, ou até mesmo teu nome. Por que será que existe nome artístico? Você vê lá uma pessoa famosa que de repente, eu não quero me chamar com o mesmo sobrenome que o meu pai, que é cantor ou que é artista. Então a pessoa pega e só fica com o nome, só ou troca o nome. São coisas aí que a numerologia conta muito pra gente. E quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a Alessandra Barreto, lá da Fênix Espaço Holístico. Tudo bem? Como é que tá você? Tudo bom, muito obrigada. Eu que agradeço, você aí que é terapeuta holística, né? Conta pra gente um pouquinho, Alessandra, sobre essa questão da numerologia, que muitas vezes as pessoas, elas confundem a numerologia com religião, ou até mesmo achando que a própria numerologia é algo assim mais espiritual, e não tem nada a ver, né? É puro número. Não, Carol, na verdade a numerologia, ela é uma ciência. Para começar, ela é uma ciência. Ela vem lá de Pitágoras, é uma ciência que estuda os números e sua influência na vida das pessoas, nos ambientes. Ela estuda a energia que existe nos números, a frequência vibracional que existe nos números. Então, ela é uma ciência. Para a gente chegar num mapa numerológico, nós temos que fazer cálculos. São muitos cálculos para a gente destrinchar um nome, destrinchar uma data de nascimento de uma pessoa. Existem cálculos. Então, na verdade, é uma ciência muito precisa, inclusive. Então, não existe nada de esotérico, não existe nada de religioso, de espiritual. Ela identifica a frequência de um ambiente, de uma pessoa, mas baseado puramente na ciência. Entendi. Mais ou menos como que surgiu? Ela vem lá de Pitágoras, né? Daquela época lá. Exatamente. Existe uma tabela, né? Uma tabelinha pitagórica, tá? Onde cada letra ela é atribuída um valor numérico para as letras. Você mandou para mim? Isso, exatamente. Vamos ver a imagem que eu pedi para ela mandar. E ali, cada letra, ela tem um valor numérico, tá? Então, por exemplo, ali é um exemplo de, por exemplo, o número de uma casa, tá? Então, por exemplo, ali uma casa, por exemplo, ali, uma casa, uma residência 80, número que 80. teria um valor 8, tá? Porque ali 8 mais 0 é igual a 8, tá? Porque o 0 não conta. Então, por exemplo, ali uma pessoa, de repente fala que aquela pessoa ali não está, de alguma maneira, ela não está gostando da energia da casa. Então, se você coloca uma letra em volta, se você soma uma letra a esse número 8, você consegue mudar a energia dessa casa. Por quê? Porque se você coloca um B ali, o B, por exemplo, tem um valor de 2, tá? Então, o que acontece? Esse número passaria a ser 1, porque 8 mais 2 é igual a 1. Por causa do 10, fica 10, não conta o 0, fica 1. Entende? Entendi. Então, assim, por exemplo, o 8 é um número muito próspero na numerologia. É um número para quem quer ter dinheiro, para quem quer trabalhar muito. O 8? Tá? Então, tem empresários que chegam para mim e falam assim, olha, eu preciso ganhar dinheiro. Né? Então a gente vai fazer com que aquele imóvel, aquele escritório, a gente trabalhe para que aquela residência dele, ou aquele escritório que ele adquiriu, passe para esse número 8. Só que, por exemplo, é um 7.
somando o número do escritório dele, é um 7. Então, nós vamos colocar uma letrinha A, por exemplo, no lado, pequenininha. Repare, Carol, quando você anda nas ruas, se não tem restaurantes, se não tem casas que tem uma letrinha no lado. Porque somando aquela letrinha, por exemplo, A, nessa tabela pitagórica que eu te passei até, A, por exemplo, A é igual a 1. Então, o A somando ao 7, por exemplo, nesse exemplo que eu estou te dando, 7 mais A, que é igual a 1, daria 8. Então, para aquele propósito desse empresário, seria 8. Ou seja, ele quer um retorno financeiro. Mas também, por exemplo, 7 é um número de pessoas um pouco mais solitárias, 7 é um número de estudo, 7 é de pessoas reclusas. Então, se, por exemplo, uma moça que mora numa residência 7 e quer casar... Não vai casar nunca. Não vai casar nunca. Quer dizer, ela vai casar, né? Calma, meninas, não se desesperem, né? Vamos tudo mudar de casa. Vai mudar de casa. O que acontece? Um bom número é um número família para você ter uma residência mais hospitaleira, mais acolhedora. Aquela casa assim que as pessoas querem ficar assim, tipo, ai, que vontade de ficar, tipo assim, uma casa acolhedora, ai, que delícia, não quero ir embora, gostoso e tal. Seria um 6. Então você tem que somar um 7 mais, sei lá, 8 para dar um número, para que você somando 1 mais 7 dá 18, para que você possa somar 6 para dar um número 6. No final de tudo. No final de tudo tem que dar 6. Entendi. Então, quando você vem fazer uma consulta, eu faço uma ficha com você para ver o que você quer da sua vida. Porque, de repente, para quem está fazendo um doutorado, que vai morar numa cidade para estudar, o 7 é perfeito. Porque o objetivo dele é ficar sozinho. O objetivo dele é se dedicar aos livros. Então, o 7 é perfeito. Ele não está ali para casar. Não está ali para balada. Família e tal. Família. Então, assim, o 7 para ele é perfeito naquele ambiente. Agora, um 7, tem gente que fala assim, olha, a minha casa parece um clube, não para de entra e sai. E eu preciso estudar. Então, o 7 é perfeito, mas naquele momento não está perfeito. Então, ele tem que ter um 7 na vida dele. Estou dando um exemplo do 7. Entendi. Tá? Entendi. Então, assim, a gente vai adequar a vida da pessoa ao número. Ao número. O ideal é que a pessoa se adapte ao número que ela tem. Mas não mudar a casa, não mudar de casa, vamos dizer assim. A gente faz uma adequação à residência que ela já tem. Ninguém tem que mudar de casa. A gente vai adequar a energia. Porque às vezes você está, por exemplo, num salão de beleza, que é um lugar que tem que ter beleza, que tem que ter movimento, que tem que ter gente entrando e saindo, com famílias entrando, a mãe tem que levar as filhas e tudo mais. E é um número que é bom para a igreja, tipo 9. Nunca que vai ter lucro. Entende? Entendi. Então a gente tem que mudar isso. É porque acontece, né, de você entrar num salão que não tem muito movimento e é um local ótimo, de movimento. O local é muito bom, tem uma frequência fantástica, um local bom, um bairro bom, não é isso? E acaba não desenvolvendo. Então, assim, quando você... Então, o que a gente faz? A gente tem a numerologia pessoal, sabe, da pessoa mesmo, onde a gente vê o caráter, vê a personalidade da pessoa, vê o destino da pessoa, e tem a numerologia empresarial, que a gente vai analisar os sócios, se a empresa vai dar certo ou não, de acordo com os sócios, porque um sócio tem que combinar com o outro, concorda? Você vai trabalhar com uma pessoa, e uma pessoa, ela é movimento. Ela adora sair, vender, e o outro é mais introspectivo, gosta de cálculo, de raciocínio. Quem que você colocaria para o setor de vendas e quem você colocaria para estratégia? Estratégia, o calmo. É claro. E o outro você colocaria para vendas. Porque não para de falar igual papagaio. Exato. Um dia eu atendi um casal que estava exatamente trocado. Entendi. A empresa não ia para frente porque ela era jornalista, comunicativa, extrovertida, só que colocava na estratégia. E ele, que era super engenheiro, racional, ele estava para vendas, que ele não vendia nada. Então aí, ó, isso é bacana você dizer, porque está chegando aí vestibular, tem muita gente que vai, né, agora teve aí o teste do Enem, tem gente que está buscando um pouco mais, né, da vida. Exato. Então é bacana você fazer uma... Porque assim, tem um monte de gente que fala assim, eu não sei o que me decidir na vida. E ali você tem todo um caráter, porque você assim, quando você analisa o nome de uma pessoa, vem o caráter. O que é o caráter? É como você nasceu, é o seu nome de solteira. A gente não analisa o nome de casado, a gente analisa o solteira, que é o que você nasceu, e o nome de casado você adquire, o nome de casado, se você quer adquirir, lógico. Porque o nome de casado muda completamente a pessoa. Completamente.
Você tá brincando. Como é que pode os números influenciarem completamente tanto na nossa vida? Eu atendi, quer ver, Carol? Eu atendi uma advogada um dia que ela me disse assim, eu era super arrojada, eu era decidida, eu tomava conta da minha vida. Aí eu passei a adotar o nome de casado, o sobrenome de casada. Acabou. Eu fiquei insegura, eu não sei mais fazer o quê. E eu não sei o que aconteceu. Então, o nome de casada, solteira dela, era o número perfeito, era o número 1. Era uma pessoa que decide, que sabe o que quer da vida. Como a Brahma, sabe aquela coisa, desculpa, fiz merchandising aqui, mas é a número 1. Que é aquela coisa de, não quero falar da cerveja, mas é assim, mas é aquela coisa de, a número 1. Todo número 1 é uma pessoa pioneira, é uma pessoa que faz, Quem nasce no dia 10? De 10. Então, o dia 10 é ótimo. 10 é o quê? O 10 é aquela pessoa que gosta de lançar ideias, de criar. Tá vendo? Você entende? Pioneiro é o número 1. Por isso que eles criaram, essa marca de cerveja criou o número 1. Porque 10, 1 mais 0 é igual a 1. Eu sou o número 1. Em compensação, quando ela passou a adotar o número de casado, ela passou a ter o número de 2. 2 é uma pessoa que, assim, 2 é equipe. Ela depende, ela fica um pouco mais dependente de outra pessoa. É uma pessoa excelente para trabalhar em equipe, não desagrega. Mas também ela não lidera. Ela depende de outra pessoa para viver. O 2, ele gosta de trabalhar em equipe, ele gosta mais de obedecer do que de mandar. Olha só. 2, dupla. Dupla, tá certo. Entende? Bom, você mandou mais algumas imagens, vamos ver? Porque acho que fala dessa tabela, né? O que é isso? Não, isso aqui na verdade é só mostrando um pouquinho da coisa Esse aí é o mapa, Pitágoras, né? às vezes, do mapa, né? Onde a gente mostra um pouquinho das influências dos números. Que eu estava dizendo que a gente pode ter tanto a tabela pessoal, como a tabela empresarial, né? Que é a profissional, e a gente pode também trabalhar ela na maneira quântica, né? Que aí sim entra um pouco mais da parte espiritual mesmo, quando a gente mexe com o pêndulo e tudo mais, para a gente ativar um pouco mais a parte espiritual da pessoa. Mas de todas as maneiras, a gente vai ter que fazer cálculos para a gente identificar, por exemplo, qual é isso aqui que eu falei. Olha isso aqui é uma tabela tabela pitagórica. Olha, Carol, veja bem. Isso é pura matemática. Isso é matemática. Por exemplo, olha ali, ó. O número 1, tá? A letra A, J e S, só um exemplo para quem está vendo, ó. Vale 1. Tá? Então, por exemplo, se você quiser somar, por exemplo, o nome, quem está em casa pode fazer isso, ó. Só que lógico que não é tão simples, porque às vezes as consoantes, às vezes valem, se não tem consoante na palavra, vale I, algumas coisas assim, tem algumas mudançazinhas. Mas assim, de uma maneira mais simples, por exemplo, você substitui o que é A vale 1, o que é B vale 2, o que é C vale 3. E vocês vão somar o nome de vocês e vai dar o número X. E aquele número que vai dar um número. E aquele número exerce uma determinada energia. Só que esse número, ele tem que, vamos dizer, ele tem que combinar com outras influências. Por exemplo, você me disse que nasceu no dia? Você nasceu no dia 10. 10 do 4. 4 de? Ai, vou falar baixinho. Não quer falar idade, mulher não gosta de falar idade. Eu tenho 25. Então tá, então vamos ver aqui. Deixa eu mais ou menos imaginar que essa data, não sou muito boa de cálculo de cabeça. Tá, então assim, pelo seu cálculo, tá, você seria o número 5, tá? Tá. 5. Eu fui 5 da chamada, 5. Então assim, olha, se você foi sempre 5, porque você já estava atraindo essa energia. Uma pessoa 5, Carol, 5 é uma pessoa que tem muito movimento. Tá? Estão vendo? Você deve adorar viagens. Gosto. Deve adorar, sim. Coloca uma mochilinha na Carol e chama ela para viajar que ela está pronta. Coloca um passaporte na tua mão, uma passagem. Feliz da vida. Está feliz da vida. É uma pessoa que tem movimento, uma pessoa que tem atitude, uma pessoa que assim, você está aqui na televisão agora, daqui a pouco você está numa outra função, você tem rapidez, sabe? É uma pessoa que tem dinamismo, não tá? precisa ficar numa coisa só. Exato. Não peçam para um 5 trabalhar, por exemplo, no emprego das 8 da manhã e 7, atrás de uma mesa. Morre. Ele morre de rotina. Ele morre de rotina. Então, assim, se uma pessoa vai contratar uma pessoa e ele vê que é um 5, já pensa 2 vezes se você vai dar um emprego para uma pessoa das 8 às 7. Porque, assim, ele vai chegar num ponto que ele vai ficar, não estou mais aguentando. Então, a numerologia está sendo usada por muitas empresas. A não ser que seja algo dinâmica, né? Não, pois é, mas o 5... Dentro do local não dá. Tem que ser muito dinâmico. A função tem que ser dinâmica, porque o 5 é movimento. Por exemplo, se uma casa é 5, é uma casa que é pessoas que entram e saem o tempo todo. É aquela casa que a pessoa só entra para dormir e sai.
Entende? Não é uma casa acolhedora. Entendi. Então, se você somar a tua casa, o número do meu apartamento é 32. 3 mais 2 é igual a 5. É aquela casa que a pessoa não quer ficar. A pessoa vem, entra, almoça e sai. Dorme e sai. Olha, como é que pode, né? Aí a pessoa fala, engraçado, eu não me sinto bem em casa, eu não tenho vontade de ficar aqui. O que isso aqui está acontecendo? Aí a gente vai analisar isso. Então, o que você faria? 5, a gente vai colocar uma letrinha A na porta, para dar 6. Para a pessoa ter vontade de ficar um pouco em casa. Porque daí você, 5 mais 1 é igual a 6. Entende? Entendi. É mais ou menos assim que a gente analisa. Quem gostou de tudo isso que a gente está falando aqui, como é que essa pessoa faz para entrar em contato com você? Tá. Então, assim, eu tenho um site chamado Fênix Espaço Holístico, tá? Vamos ver, coloca lá. O Fênix Espaço Holístico é com PHOENIX, que é na maneira grega, tá? Nós temos uma página no Facebook também, né? Vamos ver? Onde que está o telefone? O nosso e-mail também, nós temos também um e-mail, fenix@fenixespaçoholístico.com.br, e o nosso telefone é 41, que é Curitiba, 3077-8397. Então vamos lá, repetindo, é 3077-8397 para quem gostou e quiser entrar em contato, saber um pouco mais, né? E aí o número 5 faz o que da vida da pessoa? Viaje, passeie, continue fazendo esse programa maravilhoso aqui, fazendo outras funções aí que eu sei que você tem. É para isso que eu nasci mesmo. Você nasceu para estar sempre em movimento. Nunca fique parada, você não vai ter muito raiz, você vai ter sempre várias raízes. Que maravilha. E nasceu para brilhar, porque o 5 nasceu para brilhar, mas em várias raízes. Que legal, adorei. Ainda mais se ela falou brilho. Qual que é a mulher que não gosta de brilho? Ó, como sua lua, você está brilhando. Aí, ó, amo um brilho. Mas enfim, falando em brilho também, a gente tem que falar do Salão Marli. Olha aí, ó, antes de eu falar do Salão Marli, tá aparecendo ali 3077-8397. Agende uma avaliação com a Alessandra, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque numerologia é uma coisa de raciocínio e que pode te ajudar tanto em casa, profissionalmente. Quem está aí contratando gente agora no final do ano, presta atenção na data de nascimento da pessoa. Com certeza, é uma boa dica até para quem, porque às vezes a pessoa fala assim, vou conhecer uma pessoa, mas aí é bom para um autoconhecimento. Namorado, é autoconhecimento, você acaba conhecendo os pontos de melhoria da outra pessoa, e você consegue conviver. Tem casais que estão fazendo para se conhecer melhor. Entendeu? Adorei. Se conhecer melhor e falar, puxa, se você é assim, eu vou levar em conta como você é e paro de brigar. Porque se eu sei que você é mais quieta, eu sei que você é mais extrovertida, eu não vou exigir o que você não é. Com certeza. Então, eu paro de brigar por causa disso. Eu tenho atendido muitos casais com numerologia. Que legal. Vocês viram só? Também gostei. E além da numerologia, a gente também fala da beleza. Sabia que para beleza você também tem que ter uma numerologia? É a numerologia do Salão Marli que eu estou falando. Se a gente for contar as letrinhas, está dizendo lá que é o melhor salão que você pode buscar para ficar sempre bonita. Então entre em contato com o Salão Marli através do 3233-2525, ou você pode ir pessoalmente até a Comendador Araújo. O número é 568 Batel. Lá você vai encontrar profissionais que irão deixar seus cabelos mais lindos, vão te fazer uma maquiagem bonita, tem design de unhas, enfim, vai ficar sempre bonita mesmo com o Salão Marli. Obrigada, Alessandra, novamente. Eu que agradeço o convite, Carol. Vamos ver se a gente se estende mais aí sobre esses assuntos, que são assuntos ótimos, né, para todo mundo. Sempre ajuda, né? E vai ajudar, né? Muito obrigada pelo convite, sempre estou aí. Amém, brigadão. Obrigada, gente, querida. Fiquem todos com Deus. Nosso tempo está estourando para mim, eu ficava a tarde inteira aqui conversando com ela. Mas vai fazer o quê? Não dá, né? Que vocês tenham aí tudo de bom, um bom final de tarde. Agora começando toda a tarde para vocês também. Programa ótimo e de excelente qualidade. Um beijo grande e até o próximo Sempre Bonita. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Give it